E o índice CNN desta semana tem de volta Antônio Lavareda, o maior especialista em eleições aqui no Brasil e meu parceiro aqui de todas as semanas no nosso quadro, para fazermos um raio-x da participação feminina nas disputas pelas prefeituras do Brasil. Já te dou as boas-vindas, Lavareda, e do jeito que você gosta, trazendo dados aqui da nossa primeira tela para a gente poder começar a nossa conversa. E esses dados mostram, primeiro, uma redução no total de candidaturas a prefeito pelo país, na comparação entre 2020 e 2024, você vê aí na sua tela, quase 20 mil candidatos 4 anos atrás e agora pouco mais de 14 mil candidatos em geral. E, Lavareda, um avanço discreto da proporção de candidatas mulheres, um avanço aí de pouco mais de 2 pontos percentuais. Lavareda. Olha, Yuri, em primeiro lugar, boa tarde a você e aos espectadores nossos. Prazer estar conversando mais uma vez aqui no nosso quadro. O que chama atenção nessa tela, nesses dados, Yuri, é esse aumento que você qualificou de discreto, mas eu diria que é inexpressivo praticamente entre um ano e outro. Para você ter uma ideia, olha só, a participação das mulheres agora candidatas nesse ano 2024 chegou agora a 15,2, é 1,7, 2 praticamente, em relação ao ciclo eleitoral anterior. Eu fazia uma conta simples, Yuri, e calcular nesse ritmo de 1,7 por ciclo eleitoral, quando é que nós teríamos uma paridade, ou seja, 50% de homens e 50% de mulheres, que é o que todo mundo aspira, etc. Sabe quando será, Yuri? Nesse ritmo será daqui a 82 anos, Yuri. Nossa. 82 anos. Porque o sistema eleitoral nosso, ele é todo estruturado a partir das disputas proporcionais. Nós estamos vendo aí candidatos à prefeitura, mas essa dinâmica das eleições majoritárias é fortemente influenciado pelo sistema proporcional. E o nosso sistema eleitoral proporcional, Yuri, ele é, para dizer o mínimo, em 3 palavras, ele é obsoleto, ele é disfuncional e como nós vemos, é um sistema eleitoral misógino, Yuri. Pois é, Lavareda, e isso é uma percepção que é generalizada, como vai ficar claro na nossa próxima tela, que traz um recorte regional dessa participação feminina. E aí acho que vale a gente destacar exatamente esse ponto. Muita pouca variação entre as regiões, o Nordeste aí com um percentual maior, mas quase aí, ainda razoavelmente distante de 20%, que dirá de 50% da efetiva paridade, né, Lavareda? E aí, Yuri, chama a atenção, né, salta aos olhos, é de se lastimar, que as 2 regiões que têm taxas de educação, taxas de nível educacional mais elevadas do país, estamos falando da região Sudeste e da região Sul, são aquelas regiões onde exatamente ainda é menor a taxa de participação feminina, mostrando, na verdade, isso é um indício, Yuri, de que isso tem pouco a ver com características culturais da própria sociedade, nível educacional, como eu disse, escolaridade, etc. Mas isso é produzido por um sistema eleitoral defeituoso nas eleições proporcionais que termina extrapolando e gerando uma lógica que se espalha pelas eleições majoritárias, Yuri. Pois é, bom, vamos olhar então, Lavareda, já que a gente está falando, há uma dificuldade aí de maior participação feminina, mas vamos olhar para a competitividade das mulheres, pelo menos nas capitais, conforme dados do índice CNN. Aqui a gente tem uma amostra geral das 26 capitais, os dados do agregador de pesquisas desenvolvido pelo IPESP Analítica. Nas 26 capitais, há 5 mulheres na liderança do índice, 4 na vice-liderança, 3 em terceiro lugar, 1 em quarto lugar e 3 em terceiro. No total, são 16 mulheres num compilado de 106 candidatos entre os 5 primeiros colocados nas 26 capitais. Eu vou pedir já para o nosso pessoal mostrar uma segunda tela que joga em destaque as 5 mulheres que estão liderando o índice CNN, que são Emília Correia, do PL em Aracaju, Rose Modesto, do União Brasil em Campo Grande, Adriana Accorsi, do PT em Goiânia, Janade Valcari, do PL em Palmas e Mariana Carvalho, também do União, em Porto Velho. O que te chama a atenção, o que destaca aos seus olhos, Lavareda, no que diz respeito aí às mulheres nas capitais?
Olha, Yuri, nesse momento nós temos, como você disse, 5 candidatas liderando, né, a disputa, 2 no Norte, 2 no Centro-Oeste, 1 no Nordeste. São essas capitais que estão aí assinaladas na nossa tela, e isso é uma informação positiva, à medida que na eleição passada, ou seja, estamos falando de 2020, apenas nas capitais, apenas uma mulher se elegeu. Em 2020, Cíntia Ribeiro se elegeu prefeita em Palmas, exatamente onde nós temos outra vez, no momento, a candidata Jana Valcari liderando a disputa. Vamos ver se elas se mantêm. Nós estamos começando a campanha, programas eleitorais no rádio e na televisão vão começar dia 30, sexta-feira da semana que vem, e vamos torcer para que esse quantitativo reduzido de mulheres candidatas produza um número superior ao de 2020 em termos de eleitas. Vamos torcer para isso, Yuri. Pois é, Lavareda, para encerrar aqui contigo, queria, enfim, em síntese, o que na sua avaliação explica essa baixa participação feminina, embora nós aqui no Brasil tenhamos regras que tentam ampliar o espaço dedicado às mulheres na política, como as cotas de candidatura, as cotas do fundo eleitoral, embora a gente tenha acabado de ver a PEC da anistia ser promulgada, que também pode afetar esta questão do espaço que os partidos dão às mulheres, Lavareda. Mesma coisa, Yuri, rapidamente para o nosso espectador. As mulheres ocupam 18% da Câmara Federal, 19% do Senado, 16% hoje das câmaras municipais, 12% das prefeituras e apenas 7% dos governos estaduais. Quando a gente pensa no espaço essencial, quer dizer, o espaço mais importante da representação política, que em todo mundo é considerado Parlamento Nacional, a Câmara Federal, Yuri, o Brasil, e agora um dado que é estarrecedor, o Brasil, no ranking de 193 países, né, da União Interparlamentar, o Brasil fica em 132ª posição, Yuri. Nós ficamos numa situação pior do que Emirados Árabes, Iraque, Egito, Arábia Saudita. O que é que esses países têm, que eu selecionei alguns deles? São países muçulmanos e ainda assim o Brasil ocupa essa posição vergonhosa. E por que cotas de número de candidaturas e cotas de financiamento não resolve, Yuri? Exatamente pelo que eu disse no início da nossa conversa. O sistema é obsoleto, esse sistema proporcional é obsoleto, vai completar agora 100 anos. Ele é disfuncional porque produz eleições muito caras e transfere o máximo de competição para o interior dos partidos. As eleições proporcionais são uma guerra, uma briga de cotoveladas que literalmente afasta, expulsa as mulheres. Yuri, de sorte que nós temos essa situação vergonhosa. Repetindo, o sistema eleitoral nosso parece, de fato misógino, Yuri. Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político e maior expert em eleições no Brasil. Agradeço mais uma vez tua presença aqui no Índice CNN. E você em casa já sabe, toda semana nós trazemos a análise mais aprofundada das eleições municipais com os dados do agregador de pesquisas Índice CNN e os estudos e análises do IPESP Analítica. Lavareda, até a próxima. Até a próxima, Yuri.